Prontinho. Então, vamos iniciar o processo de qualificação do Leonardo aqui no programa de mestrado profissional em tecnologia educacional da Universidade Federal do Ceará. Agradecer demais a presença da banca, professora Ieda, do Instituto Federal do Pará, o professor Leonardo como membro interno do programa, aqui também da UFC, e eu, orientadora Luciana de Lima, professora da Universidade Federal do Ceará também. Então, muito obrigada a todos os presentes, a todas que estão aqui conosco para prestigiar esse momento tão importante para o Leonardo e para mim. Então, Léo, você pode iniciar a sua apresentação, tem aí 25 minutos e fique à vontade. Certo. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença. E agora eu vou apresentar o meu projeto de qualificação de mestrado, tá certo? A minha orientadora é a professora Luciana de Lima e o título do meu trabalho é Avaliação de Sequência Didática Tecnodocente para o Ensino de Ciências a partir do desenvolvimento de materiais autorais digitais educacionais e robótica. Aqui o roteirinho da nossa apresentação, né, é algo que a gente segue pelo PPGTA, introdução, objetivo, fundamentação, metodologia, produto educacional, cronograma e, no fim, as referências principais. Bom, então, introduzindo meu projeto, minha pesquisa, a gente tem um problema. São 3 tópicos que geram algo maior e que, de certa forma, são até um pouco comuns na educação básica. O não protagonismo dos estudantes, ele é a base. Então, os estudantes estão acostumados a receber passivamente e massivamente as informações. Né? Se eles vão decorar ou aprender, aí já são outros 500. Isso, no ensino de ciências, ele fica mais escancarado, sobretudo dentro da física, quando a gente traz conteúdos que costumam ser abstratos. Então, é difícil para o aluno associar o conceito ao que está acontecendo na vida real. Aquele procedimento, aquela forma, aquele tal, a vida real. E associado a essas duas coisas, a gente tem as limitações metodológicas. Então, como é que eu vou fazer física na prática, se eu não tenho um laboratório, por exemplo, ou se eu não tenho um arcabouço, fundamentação teórica, para desenvolver outras metodologias de aprendizagem dentro do ensino de ciências, né, de maneira geral, mais especificamente no ensino de física. Aí a gente parte para a justificativa, né? Então, nessa pesquisa, a gente utiliza a robótica educacional, o Arduino e a sequência didática tecnodocente, tudo junto, né? Então, a robótica educacional, ela vem da robótica mais tradicional, só que aqui a gente usa para fins educacionais. Então, tem a ver com a aprendizagem e o engajamento um pouco mais aflorados, digamos assim, na construção de projetos robóticos que podem ajudar no ensino de maneira geral, seja de biologia, no caso das ciências, da física e de outras áreas, matemática também. Dentro dessa robótica educacional, essa perspectiva, a gente tem o Arduino, que é uma plataforma para a construção de projetos de robótica acessível. Então, o Arduino, ele te dá a oportunidade de ter um código simples por trás disso, ele é um microcontrolador, para deixar um pouco claro. E aí os alunos podem fazer um código simples e podem fazer projetos de robótica muito simples e aprender na prática um pouco melhor do que somente com aulas dispositivas. Associado a essas duas coisas, a gente coloca a sequência didática tecnodocente, que é uma proposta fundamentada tanto no construcionismo como na tecnodocência que bebe do construcionismo. Então, essa sequência didática tecnodocente, ela é um pouco diferente porque a gente vai trabalhar com MEIs dentro dela. E aí, no nosso caso, a gente vai utilizar a robótica e mais à frente vocês vão ver que vai desembocar no site que os meninos vão construir. Tudo isso vai ser o nosso material autoral de fabricação, certo? A pergunta principal da pesquisa é: de que forma a proposta de sequência didática fundamentada no construcionismo e na tecnodocência que proporciona o desenvolvimento de materiais autorais digitais educacionais no formato de site, com construção de carrinhos robóticos, fazendo uso da plataforma Arduino, influencia no processo de aprendizagem dos conceitos de energia cinética e velocidade de estudantes do 8º ano do ensino fundamental. As perguntas secundárias, a gente tem
quais as dificuldades conceituais e procedimentais desses estudantes do 8º ano em relação a esses conceitos e procedimentos dentro do contexto escolar, quais são as diferenças e as semelhanças conceituais e procedimentais desses conceitos de energia cinética e velocidade, quando a gente compara antes e após a aplicação da sequência didática tecnodocente com base nos MEIDs e no Arduino, consequentemente. Terceiro, qual é o nível de viabilidade dessa sequência didática, considerando aspectos de aplicabilidade, fidelidade e clareza, né? E quão aplicável, quão fiel e quão clara essa sequência didática foi para os estudantes e ela está sendo fiel àquilo que foi planejado. E, por fim, quais os elementos da sequência precisam ser alterados, tá certo? Então, com base em todo o processo, a gente vê o que vai precisar ser alterado. Os objetivos, agora, eles estão em conformidade com as perguntas. O objetivo geral é avaliar a influência de uma sequência didática fundamentada no construcionismo e na tecnodocência no processo de aprendizagem dos estudantes do 8º ano do ensino fundamental a partir do desenvolvimento de meios, materiais autorais e educacionais no formato de site, com construção de carrinhos robóticos, fazendo uso da plataforma Arduino. Vale colocar que existem diversos tipos de meios. E neste caso, os meninos vão fazer MEIDs do tipo site, por isso que a gente especifica aqui. Nos objetivos específicos, a gente tem elaborar a sequência didática, né, que é o principal, voltado para o ensino de ciências, com todos os conteúdos que eu já venho falando, energia cinética e velocidade, articulando a nossa base teórica de tecnodocência e construcionismo usando a robótica. Analisar também a viabilidade dessa sequência didática para comparar a sua proposta estrutural com os resultados que vão ser obtidos durante a aplicação. Analisar também a aprendizagem dos estudantes, comparando os conhecimentos prévios e os conhecimentos a posteriori da sequência didática. E, por fim, redesenhar essa sequência didática caso surjam modificações ao longo da aplicação. Então, fundamentação teórica. Aqui são os principais, certo? A gente tem a Tecnodocência, de Lima Loureiro, 2019, com o livro Concepções Teóricas, o Construcionismo de Papert, 2008, A Máquina das Crianças, o livro de Ciências, de Hidenak Hortêncio, 2022, mais especificamente um livro didático, que trata na parte de energia, e os elementos da sequência didática, com o livro A Prática de Ensinar, lá de 2014. Pronto, na fundamentação teórica, a gente tem 4 subcapítulos, né, especificando um pouquinho mais a nossa arcabouço. Então, o primeiro deles é falando sobre energia cinética e velocidade. Cabe colocar que os conceitos que eu trago aqui nos slides, eles são os principais, digamos assim, né, mas tem outros conceitos de diversos autores. Então, por exemplo, para energia eu tenho 3 definições. Para energia cinética, mais 3 definições, para velocidade, mais 3 definições, para que a gente possa tirar as respostas dos alunos e comparar com mais de uma fonte para ver se ele acertou da fonte A ou da fonte B, ou se ele se aproxima daquela fonte, tá certo? Então, nesse primeiro capítulo teórico, a gente traz todo o estudo por trás dos conceitos e dos procedimentos de energia cinética e velocidade. O segundo é sobre robótica educacional. Então, nesse subcapítulo, a gente traz a transposição da robótica para a robótica educacional e fala um pouco mais do Arduino, como essa plataforma acessível, de baixo custo, para desenvolvimento de projetos mais simples, né? E que cada vez mais, assim, está sendo, de certa forma, não exponencial, para não exagerar, mas está sendo muito utilizado na educação básica, sobretudo aqui no Ceará, porque agora as escolas da educação básica estão sendo contempladas com laboratórios makers, que a gente chama, né? Esses laboratórios, eles proporcionam estudos com tecnologia educacional mais pura e aplicada, né? Então, os meninos podem ir lá fazer alguma coisa acontecer e quem tem esse laboratório na sua escola pode facilmente desenvolver práticas tecnodocentes, maker e por aí vai. O construcionismo é o terceiro subcapítulo. A gente fala da teoria de Papert, né, de 2008, que é uma das bases principais da tecnodocência. O Papert, ele diz o seguinte, o estudante ele aprende melhor quando ele constrói o próprio conhecimento. Então, não é só ficar parado, recebendo informações a todo momento de forma massiva, de forma muito bombardeada, digamos assim,
ele aprende melhor quando ele constrói. E aí tem um diferencial. Essa construção do conhecimento, ela é mediada por tecnologia educacional. Então aí é que a gente difere o construcionismo do construtivismo, porque o construcionismo ele tem esse quê, digamos assim, de ter uma tecnologia educacional, de construir algo a partir dela, tá certo? Então esse construcionismo ele é bem forte, bem presente na sequência didática. E por último, no último subcapítulo temos tecnodocência e MED. A tecnodocência, ela é a integração entre as tecnologias digitais e a docência. Então, tem tudo a ver com o construcionismo, né? Então, o estudante, ele ser mais ativo no seu processo de aprendizagem, os conhecimentos prévios dele são captados para serem utilizados nas aulas, né? As bases podem ser intertransdisciplinares, mas aí não é um requisito 100% para você fazer tecnodocência, certo? Até por conta da questão estrutural, de demanda de professores e tudo mais. Mas quando dá tudo certo, fica muito, muito bonito, eu diria, né? Fica muito mais interessante, fica mais interessante ainda. E o foco também está lá no construcionismo. Então, tudo isso é tecnodocência. Então, a gente colocou até um adjetivo, né? Você se torna tecnodocente quando você consegue colocar os princípios ou parte dos princípios em prática. E a tecnodocência, Leme e Loureiro trazem também o MED, que é uma sigla, né, MAD ou MED, para Material Autoral Digital Educacional. Esse MED, ele pode ser de diversos formatos, ele pode ser um jogo, um livro-jogo, um site, pode ter a ver com robótica, desembocar no site, como no nosso caso. Enfim, tem vários modelos, né, vários tipos de MED. E sempre eles têm etapas bem definidas. Então, tem a etapa da criação, do planejamento, da execução, reflexão e avaliação. Essas etapas, vocês vão ver que elas vão estar contempladas dentro da sequência didática tecnodocente, tá certo? Então, elas estão andando juntinhas aí. E detalhe, quem faz o MED não é só o aluno, não é só o estudante. O professor também pode fazer. Então, o aprendiz, de maneira geral, quem aprende pode fazer o MED, desenvolver o MED com o uso de equipamentos digitais. Metodologia, delineamento e tipo de pesquisa. A pesquisa ela é qualitativa, é uma pesquisa em educação, é exploratória porque é inovadora até certo ponto, né? E é de intervenção porque a gente trabalha com os sujeitos. A base metodológica é a DBR, né? Design Based Research, ou do português, Pesquisa Baseada em Design, de Guizasola e colaboradores 2017. A DBR, ela tem 6 etapas e ela é uma metodologia muito utilizada, feita, na verdade, para sequências didáticas. Então, a gente usou muito a DBR no nosso trabalho. Aqui estão as etapas, né? Focar, entender, conceber, aplicar, avaliar e redesenhar. São 6. E aí a gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas etapas agora. A etapa 1, focar, tem como objetivo a escolha dos fundamentos teóricos. Então, olha, a primeira coisa a gente tem que focar. Vamos escolher quais são as nossas bases científicas, de ensino, pedagógico e tecnológico digital. A base científica é os conceitos principais, energia cinética e velocidade. A base de ensino é o construcionismo e a tecnodocência, e a base tecnológica, o Arduino, os carrinhos robóticos que os meninos vão desenvolver, e o Google Sites. Porque dentro da sequência didática, tudo que eles forem registrando vai ser colocado no site, tá certo? Então, esse vai ser a herança, digamos assim, dos meninos dentro dessa sequência didática. Depois que a gente focou, escolheu todas as bases, a gente faz um estudo epistemológico e ontológico. E aí a gente vai para a segunda etapa da DBR, que é a compreender. Então, a epistemologia das coisas e a ontologia das coisas, elas ajudam a gente a entender como, historicamente, esses conceitos e procedimentos se deram e quais são as definições e os significados ao longo do tempo, certo? Então, isso daí, esse estudo, ele ajuda também a trazer, por exemplo, as 3 definições de energia, né, ao longo do tempo, as 3 definições de energia cinética, velocidade, um estudo mais aprofundado da tecnodocência, do construcionismo na base de ensino. E o que a gente tem de estudo relacionado ao Arduino?
em geral, projetos com carrinhos robóticos e Google Sites. Pronto, a gente já escolheu, escolheu as bases, a gente compreendeu, a gente compreendeu, e agora a gente vai conceber a sequência didática. Essa parte é para elaborar a sequência didática tecnodocente, certo? Então, elaborar as intervenções. E ela tem 3 partes, né? Inicial, intermediária e final. A parte inicial é a intervenção 1, tem um questionário inicial. A intermediária, ela tem, digamos assim, o miolo da sequência didática, que são a maioria das intervenções. E a final tem a aplicação do questionário final. Então, essa parte a gente concebe, faz toda a sequência didática. Pronto, concebemos, agora aplicamos na etapa 4 do DBR. Demonstramos os envolvidos e o espaço de realizar uma pesquisa. São 30 estudantes do 8º ano do ensino fundamental, entre 13 e 15 anos. A turma é mista, meninos e meninas, e vai ser aplicada numa escola pública em Varjota, Ceará, que é onde eu resido. Aplicamos e depois a gente vai avaliar. Na avaliação, a gente tem 3 partes também, e aí a gente analisa com um pouco mais de calma, né, que é uma das partes, a parte mais importante da pesquisa. Análise da viabilidade da sequência didática, então a gente vê a aplicabilidade dessa sequência didática, a fidelidade baseando-se em indicadores de viabilidade e a clareza das atividades da SD. Então, tudo isso vai ajudar a gente a ver o quão aplicável é a sequência didática, o quão ela cumpriu do início daquilo que tinha planejado ao que realmente aconteceu, se houve uma discrepância muito grande, se a sequência didática ela está como ótima ou se ela não está muito boa. Então a gente vê tudo isso nessa análise da sequência didática. A descrição do perfil dos estudantes é outra parte. A gente pega os dados pessoais, os dados tecnológicos digitais, os dados tecnológicos digitais específicos e faz uma estatística descritiva. Então, tantos % dos alunos, dos estudantes, têm acesso à internet, ou têm acesso ao celular, ou já ouviu ou não falar de Arduino, já ouviu ou não falar de robótica educacional. Então, esses dados vão ser importantes também para a pesquisa. E, por fim, a parte um pouco mais densa, que é a análise dos resultados de aprendizagem. Então, a gente analisa os dados conceituais e os procedimentais, que são aqueles de cálculo, né, por meio da análise textual discursiva adaptada, a ATD, né, uma adaptação da ATD. E aí a gente analisa o que foi colocado lá nos questionários, no questionário inicial, nos relatórios e tudo que os meninos vão preenchendo durante a aplicação da sequência didática e no questionário final. A gente analisa tudo isso para ver quantos meninos avançaram, quantos dos meninos e as meninas avançaram em termos de aprendizagem. É um pouco desafiador, mas como é uma adaptação da análise textual discursiva, a gente tem parâmetros mais claros para conseguir entender isso. Apesar de ser um desafio gigante. Etapa 6, redesenhar. O objetivo dessa última etapa é aprimorar a sequência didática. Então, olha, na avaliação a gente viu a viabilidade da sequência didática em relação à aplicabilidade, fidelidade e clareza. Agora a gente vai ver se precisa ajustar, né? Então, essa é a etapa de redesenho. A gente também olha para os instrumentos, os relatórios de observação que estão durante toda a sequência, todas as intervenções, os indicadores de viabilidade e os indicadores de aprendizagem. Será que os indicadores eles indicam, né, que a aprendizagem ela foi legal ou não? Se indicar que foi boa, beleza, não tem muito o que mudar. Agora, se indicou que houve uma discrepância muito grande, onde foi que a gente provavelmente deve ter cometido algum erro ou então ter se desatentado a alguma parte, né? Seja da aprendizagem, seja da sequência didática. O último tópico da metodologia são os aspectos éticos e legais, né? A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética de Pesquisa da UFC. Os sujeitos são identificados com códigos, eles são anônimos, né? O termo de assentimento para os estudantes dizerem, olha, quero participar da pesquisa. E o termo de consentimento para os pais, para os estudantes menores, dizerem, tudo bem, meu filho pode participar da pesquisa, tá certo? Então, o TAG, o famoso TAG para os estudantes, e o TCLE para os pais, o responsável. Agora, o produto educacional. É uma sequência didática tecnodocente com robótica. Tá? Ela tem 10 intervenções. Intervenções são diferentes de aulas.
né? Então, haverão intervenções em que haverão mais de uma aula, por exemplo, tá certo? Então, a gente vai explicar um pouquinho dessas 10 intervenções. Destaque primeiro para a intervenção 1 e a intervenção 10, onde a gente tem a avaliação inicial e a avaliação final. Aqui, a gente consegue aplicar os questionários inicial e final e fazer aquela comparação da aprendizagem que eu já falei. Tá. Pronto, então essas intervenções elas são exclusivas para esse momento de aplicação dos questionários. Na intervenção 2 existe a experimentação, então os estudantes vão ter contato em grupos, né, ali, na primeira vez com um MATE, um carrinho robótico, e aí eles vão explorar esse carrinho robótico, ele já vai estar pronto, né, e aí eles vão ver e vão preencher o relatório de experimentação, dizendo quais foram as suas primeiras impressões em relação a esse carrinho robótico, ao código do carrinho também, os computadores, por aí vai. Nas intervenções 3 e 4, a gente tem concepção, roteirização. É aqui que vai começar a nascer o menino, né? A pesquisa na intervenção 3 e a experimentação na intervenção 4. Na intervenção 3, a gente tem um jogo, e aí eles vão jogar esse jogo, e a partir desse jogo eles vão fazer a pesquisa, né, em livros didáticos da internet em relação aos conceitos e procedimentos de energia cinética e velocidade, que são os principais da pesquisa e outros secundários. Na intervenção 4, eles vão experimentar. É aqui que eles vão começar a mexer no código parcialmente e montar o carrinho robótico parcialmente. Porque, que deixar claro, né, eles não vão aprender a codificar e tudo mais. Eles vão aprender ciências a partir da robótica. Então, por isso que é parcialmente. Tá certo? Então, nessa intervenção 4 que eles começam a montar o carrinho, a fazer essa experimentação no roteiro do mês. Tá certo? Na intervenção 5, a gente tem roteirização, desenvolvimento e testagem. Aqui, eles vão construir um problema que envolva os conceitos e procedimentos trabalhados e vão testar dentro do próprio grupo. Né? E aí, essa intervenção é exclusiva para isso porque ela requer um pouco mais de tempo. Eles agora já têm a pesquisa, eles já fizeram o experimento, agora eles vão ver se a questão criada, construída pelo grupo, faz sentido. Tá certo? Então, vamos associar na pista X, na pista Y, se for um carro, por exemplo, se for um ônibus, se tem um peso maior, se tem um peso menor. Então, tudo isso vai influenciar na aprendizagem dos meninos. As intervenções 6 e 7, vamos lá, é a parte de interavaliação. É aqui que os estudantes vão se avaliar, os grupos vão se avaliar. A interavaliação, solução do problema, que é a intervenção 6, os estudantes vão olhar para o problema do outro grupo e vão resolver, tá certo? Propor uma solução para esse problema. E outra parte, que é muito importante também, eles vão dar um feedback, eles vão avaliar. Então, eles já estão em um nível de avaliação do outro grupo, né? Por isso o nome é interavaliação. E eles vão dar um feedback. Esse feedback e essa solução do problema serão apresentados na intervenção 7, que é justamente para isso. Eles criam uma apresentação e dizem, olha, assim, assado, foi resolvido assim, aqui tá legal, aqui não tá, certo? Então, tem esse feedback entre grupos. Na intervenção 8, eles desenvolvem um meio propriamente dito, que é um site, eles colocam tudo o que eles conseguiram colocar nos relatórios nesse site, tá certo? Então, esse vai ser o produto que vai ser deixado por eles. Na intervenção 9, generalização e autoavaliação, eles têm a aula formal, né? E eles também, a aula formal sobre os conteúdos, e eles também fazem uma autoavaliação da sua participação na SD. Pronto, e aqui está toda a intervenção, a gente finaliza com a intervenção 10. O produto educacional é uma sequência didática, como eu venho falando, em formato de e-book. A parte introdutória tem 3 partes, certo? A parte introdutória tem as informações gerais, os conteúdos abordados e os referenciais teóricos para quem for acessar se situar. Na parte específica, tem todas as 10 intervenções, cada uma muito bem especificada, com título, duração, número de estudantes dos grupos, objetivos específicos, procedimentos, tipo de avaliação, atividades de sua respectiva duração, os recursos utilizados, os instrumentos e as sugestões de redesenho no final.
a parte final do plano educacional são as referências e contatos. Minha, da professora Luciana, que somos envolvidos na pesquisa, certo? Cronograma. Para finalizar, a gente tem aqui, ó, de junho e julho, terminando a preparação dos instrumentos, a apresentação do projeto para os meninos lá em agosto, com a aplicação dos termos de esclarecimento e assentimento, a aplicação das intervenções já no segundo semestre, de agosto a outubro, análise da viabilidade já no finalzinho de outubro, a descrição do perfil dos estudantes em novembro, a análise da aprendizagem deles de novembro de 2026 a janeiro de 2027, o redesenho de outubro de 2026 a janeiro de 2027, a escrita de dissertação toda no primeiro semestre de 2027, a defesa, se Deus quiser, em junho, a elaboração de artigos e as reuniões de orientações, elas são constantes. Aqui estão as referências principais do meu trabalho e, mais uma vez, muito obrigado por todos que estão aqui prestigiando esse momento. Só tenho a agradecer. Muito bem, Léo, conseguiu fazer nos 25 minutos, não é fácil não, viu? Parabéns pela sua apresentação, eu particularmente gostei muito dos slides e achei a sua performance excelente. Vamos ver o que a banca pode dizer para nós, né? Então eu vou convidar a professora Ieda nesse primeiro momento, como membro externo, né, do processo de qualificação. Professora Ieda, muito prazer, muito obrigada pela sua presença aqui nesse momento. Foi indicadíssima pelo Leonardo, achei tão bacana, né? Ele falou assim, nossa, tem uma professora que para mim é muito valiosa. Eu falei, pois vamos trazê-la para a banca. E eu estou muito feliz com esse momento. Então, professora Ieda, sinta-se à vontade para poder trazer todas as suas contribuições, que eu tenho certeza que vai nos ajudar bastante. Fique à vontade. Bom dia mais uma vez, professora Luciana, bom dia, Leonardo, desde já parabéns pela apresentação, muito me honra estar aqui participando desta banca do Léo, que foi meu aluno no ensino médio, conheço aí uma parte dessa caminhada dele e tenho acompanhado, né? Quero cumprimentar o meu colega de banco, o professor Dr. Leonardo Moreira, os familiares do Leonardo que estão presentes, bem como os amigos que se fazem presente neste rito, né? Que não deixa de ser um rito. Leonardo e professor, eu fiz um relatório escrito que depois eu posso encaminhar, que eu acredito sempre que ajuda a gente a depois a reorganizar as ideias, né? Então vamos lá. Mais uma vez agradeço a professora Luciana e Leonardo pelo convite e a confiança na leitura, né, desse texto de qualificação. Gostaria também de dizer, o Leonardo sabe disso, que compreendo neste momento a banca de qualificação, assim como as bancas de defesa, como uma reunião de trabalho e, sobretudo, como um encontro. Um encontro impôs-se a pensar juntos sobre uma pesquisa que está em andamento. No caso desta investigação, detemos nosso olhar sobre a elaboração de uma sequência didática fundamentada no construcionismo e na tecnodocência que integre o uso do kit Arduino e a exploração dos conceitos de energia cinética e velocidade, né, conforme está descrito na página 16. Ou ainda compreender como esta influencia no processo de aprendizagem dos conceitos de energia cinética e velocidade dos estudantes do 8º ano do ensino fundamental, né, uns conceitos aí tão difíceis, muita gente, para a gente que já passou por esse processo, né, de assimilar por se tratarem realmente de conceitos abstratos. Então, minha fala, ela vai se orientar pela compreensão de que a banca, ela é uma reunião de trabalho e também pelas intenções manifestadas e questões suscitadas pelo próprio texto. Assim, vou fazer algumas observações, sugestões e recomendações, sobretudo com a intenção de contribuir com a redação final do relatório da pesquisa. De antemão, eu lembro a todos, né, que as observações, elas devem ser submetidas ao escrutínio da orientadora, bem como do orientando, né? Então, cabe a vocês, né, decidir os melhores caminhos para a conclusão do relatório de pesquisa. Sobre o mérito do trabalho, devemos destacar, Léo, que em seu trabalho como os pontos positivos no texto. A escrita, a redação do texto, ela é clara, a leitura flui e ela se dá sem atropelos. É um texto bem articulado e estruturado, apresentando os elementos de cada item de modo claro. Destaca-se que a redação, ela retoma seu objeto ao longo do texto, bem como suas intenções,
o que permite a compreensão da tessitura de seus argumentos e posicionamentos. Com relação à relevância e pertinência da pesquisa, seu trabalho é importante e pertinente por dar relevo à elaboração de um produto educacional em face ao protagonismo dos e das estudantes, fundamentada no construcionismo e tecnodocência. Na página 27, você diz que ressignifica o papel do professor e do estudante em contexto mediados por tecnologias digitais. E aqui eu destaco assim 2 aspectos. O primeiro uma das características dessa nossa sociedade contemporânea, né, é a presença do uso das tecnologias no nosso cotidiano, né? E, por outro lado, uma outra característica dessa mesma sociedade são as desigualdades sociais provocadas pelo capitalismo que nega o acesso à tecnologia, sobretudo a crianças, jovens e adolescentes, sobretudo os provenientes das minorias sociais, né? E segundo também, ainda há uma certa resistência no uso das tecnologias como ferramenta pedagógica por nós, professores e professoras, né? Talvez porque isso demonstre também que o avanço das tecnologias, ele não tem acompanhado o processo de formação inicial de professores e professoras, né? Para além disso, o trabalho mostra sua pertinência na medida em que põe em evidência a travessia entre os conhecimentos compreendidos como abstratos para o concreto, promovendo uma inversão de modo de conceber a relação de dominação entre conhecimentos teóricos e conhecimentos práticos, né? E tensionando para uma praxis. Portanto, seu trabalho assume uma postura inovadora, sensível e crítica. Destaco como relevante a produção em curso proveniente da temática investigada. Quanto à problemática e objetivos, o texto anuncia bem a problemática, apresenta a questão central, assim como aponta as questões norteadoras e a formulação dos pressupostos. Os objetivos eles estão interrelacionados às questões e à perspectiva teórico-metodológica indicada. Alguns cuidados, correções e algumas provocações, tá bem? Em todos os trabalhos, alguns detalhes eles passam despercebidos no momento da organização do texto, né? E vejamos alguns encontrados no texto, Léo. Sobre a forma, como em todos os trabalhos para a versão final, é bom revisar ortograficamente quanto às normas da ABNT, tá bem? São pouquíssimos, mas pode-se identificar alguns erros, provavelmente de digitação, e eles estão marcados na minha leitura, que depois eu posso te encaminhar também, tá? Sobre o texto, na introdução, você faz um memorial sobre os caminhos percorridos até o mestrado, né? Te vi em muitos momentos dele. Nele se imbricam vida pessoal, vida acadêmica e profissional também. Mas veja que curioso, Léo, a tua pesquisa ela se contrapõe ao modelo de educação bancária, né? Infelizmente, ainda em curso na educação brasileira. É inovadora também, e que a tua pesquisa pretende, como descrito em uma das páginas, contribuir para a formação de sujeitos autônomos, críticos, científicos e criadores. Isso és tu quem está dizendo, tá? Porém, há um ileísmo entre quem escreve e a escrita. Eu compreendo que a ciência moderna, de certa forma, ela exija a impessoalidade, né? Ela exige a objetividade da gente e ela exige também neutralidade científica. Mas quando se trata de um memorial descritivo, Léo, que trata dos nossos percursos, da nossa trajetória, não tem como a gente se distanciar e começar escrevendo o pesquisador, né? Então eu sugiro que o autor, você, Leonardo, também se coloque como protagonista na escrita, ainda que a racionalidade defenda o distanciamento do sujeito pesquisador ou da sujeita pesquisadora. Eu compreendo em uma perspectiva decolonial espaço para essa ruptura e assim se autorize na introdução a se colocar na primeira pessoa do singular, sobretudo na descrição do seu memorial. Eu sugiro ainda colocar em nota de rodapé para informar essa mudança na escrita, tá? Para que informe o leitor no uso da primeira pessoa, sobretudo no que concerne ao memorial e nos demais capítulos, adote aí a neutralidade que a ciência requer, tá? Em sua justificativa,
você propõe a elaboração de uma sequência didática fundamentada no construcionismo, reticência, lá na página 16, e segue a redação. Também, na tua pergunta principal, você traz a seguinte questão de pesquisa: de que forma uma proposta de sequência didática, novamente segue a redação, né? Então você fala inicialmente na elaboração de uma sequência didática, depois você fala na questão de pesquisa uma proposta de sequência didática. Lá na página 33 também, você destaca que a sequência didática se constitui como um produto educacional resultante deste processo investigativo. Contudo, quando tu trazes o objetivo geral, tu propões avaliar a influência de uma sequência didática, né? Sugerindo que ela já existe, né? Parece que ela já existe. No entanto, eu percebo que essa redação ela está desalinhada entre o objeto e o produto. Partindo do pressuposto da elaboração, né, que ela aparece em várias passagens da construção do texto, eu sugiro, no objetivo geral, substituir o verbo avaliar do objetivo geral por desenvolver ou elaborar, porque eu entendo que vocês estão desenvolvendo, que vocês estão elaborando uma sequência didática e que no mesmo processo ela é avaliada, inclusive é uma das fases da própria sequência didática. E esse processo da avaliação, eu sugiro que vá lá para um dos objetivos gerais, talvez até o primeiro deles seja esse, avaliar essa sequência didática, né? E como sugestão de redação para esse objetivo geral, eu sugiro colocar o desenvolver ou elaborar, né? Desenvolver uma sequência didática ou elaborar uma sequência didática, reticência, segue a redação, e bem como sua influência, né, no processo de ensino e aprendizagem, para dar continuidade no texto. Porque eu acho que quando parte da ideia de avaliar, significa que ela já está posta. E eu compreendo pelo que eu li e pela tua apresentação, que ela é parte do processo, ela vai ser construída e ela sim está sendo elaborada, sistematizada e avaliada, né? Como se fosse uma pesquisação, né? Que você está o tempo todo fazendo as intervenções no seu objeto. Do mesmo modo, a partir disso, né? A partir dessa modificação, se ocorrer, no objetivo geral, repensar os verbos utilizados nos objetivos específicos. Por exemplo, esse verbo analisar a viabilidade da sequência didática, eu sugiro verificar e assim, de repente, olhar para os demais, tá? No capítulo 3, a fundamentação teórica apresenta com densidade os conceitos centrais que norteiam o teu estudo, bem como problematiza e aponta a inter-relação entre esses conceitos de diferentes áreas do conhecimento, né? Então, vocês conseguiram fazer uma boa interlocução, uma boa inter-relação entre esses conceitos. No capítulo 4, que trata da metodologia, você retoma seu objeto, descreve minuciosamente cada detalhe das 6 etapas da pesquisa, né? O processo analítico, bem como detalha os esquemas dos e os apêndices produzidos. Então, a tua metodologia, ela tem uma riqueza, ela apresenta uma riqueza de detalhamento de informações que, de fato, devem ter em uma sequência didática. Eu só faria uma única observação nessa questão da metodológica, né? Na etapa 2, o quadro 1, ele me chama a atenção. Eu compreendo ali como a sistematização de um estado do conhecimento, né? Não é um estado da arte, mas sim um estado do conhecimento no qual você menciona um arcabouço teórico, né, baseado no que já existe produzido dentro da temática. Você traz alguns livros, mas eu chamo a atenção, sobretudo, para as 6 teses, as 12 dissertações e os 26 artigos, né, que foram considerados, que foram lidos, que foram mapeados, é um percentual alto, né, mas considerando que esse movimento, né, essa fase do que já tem produzido dentro daquilo que nós estamos investigando na pesquisa, eu tenho apenas somente o recorte temporal, que foi feito esse levantamento a partir dos 5 anos, mas não vem a base, né, onde eles estão,
de onde eles são, por exemplo, né, em quais universidades estão problematizando, pesquisando, né, investigando o que vocês estão se propondo, né? Onde que esses trabalhos eles estão sendo apresentados. Então, eu confesso que eu fiquei com uma curiosidade em saber, além da Universidade Federal do Ceará, quem mais está fazendo esses trabalhos? Quem mais está se debruçando sobre esse campo, né? E aí, eu sugiro que tivesse essa sistematização num quadro, dizendo quais foram as bases, de onde ele se propõe. Eu acho isso super importante, Léo, porque olhando para a minha área de pesquisa, quando eu fiz a construção da minha tese, a gente percebeu uma lacuna na produção dos conhecimentos voltados para o campo da educação física na região norte do Brasil. E depois, mais para frente, embora essa questão das políticas públicas ela não fosse algo a ser investigado na época por mim, mas isso diz muito sobre os poucos cursos que nós temos voltados para a área, para a formação. Então é importante que a gente olhe, sabe, também para essas questões. Então, de onde são essas 12 dissertações? De onde são essas 6 teses, né? Quais foram as palavras-chave que você utilizou para chegar até elas? A mesma coisa para os artigos. Então, eu considero importante, né? E aí é uma das perguntas que eu faço, né? Por qual razão elas não foram consultadas, mencionadas na base da consulta, as palavras-chave, bem como as autorias, né, dessas pessoas, né, que fizeram essas pesquisas. Por último, eu gostaria de ressaltar assim, a importância da síntese metodológica, viu, mediante as etapas da pesquisa. Ela recupera as questões de pesquisa, os objetivos e os instrumentos de produção, os instrumentos utilizados para a produção e geração de dados. E eu confesso que aquela síntese metodológica, ela me ajudou, eu li primeiramente, inicialmente, a metodologia, e são muitas informações ali em cada uma das fases, né? E, posteriormente, quando chega no momento da síntese, é como ela se recuperasse. E, olha, o resumo de tudo que nós vamos fazer está aqui, né? E lá, nessa síntese metodológica, o seu objetivo geral, ele some, tá? Vão aparecer os específicos, né? Então, ele deve estar lá, porque ele vai partir da sua questão norteadora, e a partir do seu objetivo geral, serão pensados e estruturados os seus objetivos específicos. Por isso que eu chamo a atenção deles lá no primeiro momento. E, por último, eu considero o seu texto, ele atende os requisitos para uma qualificação de dissertação. Eu te parabenizo, Léo, pela tua caminhada, te parabenizo pela tua escrita, te parabenizo pela tua produção, e parabenizo a você também, professora Luciana, né, como orientadora desse trabalho. Está encaminhando muito bem esse menino, viu? Parabéns pelo trabalho construído aqui, e desejo uma boa pesquisa para as próximas etapas. Obrigada. Nossa, professora Ieda, nós é que agradecemos, muito obrigada. E, assim, em relação ao memorial, eu fiquei, assim, muito gratificada pela sua solicitação, porque é uma vontade que eu tenho também de fazer em primeira pessoa, mas geralmente as bancas não aceitam que seja assim, e com essa sua permissão, digamos assim, né, vai ficar muito mais próximo daquilo que a gente acredita mesmo como pesquisa. Então, muitíssimo obrigada por todas as contribuições, vamos olhá-las com muito carinho, muita atenção, para poder verificar as modificações que são possíveis da gente incorporar. Mas, de antemão, achei muito bacana as suas considerações, principalmente nesse quesito de olhar para o ser humano como um ser humano, que precisa ser cuidado, que precisa ser, digamos assim, abraçado e acolhido na sua humanidade, que é isso que a gente gostaria de fazer, mesmo trabalhando com os artefatos tecnológicos digitais, e que a gente não pode prescindir, principalmente hoje em dia, né? Então, levar esses carrinhos robóticos para quem não tem acesso, para que eles consigam aprender e também ter essa noção do que fazer com isso tudo, para nós é muito importante. Então, a sua fala é especialmente relevante para esse trabalho e para aquilo que a gente está fazendo na tecnodocência. Muitíssimo obrigada. Eu quem agradeço, professora. Professor Leonardo, agora eu convido o senhor aqui para falar conosco, né, sobre esse trabalho do Leonardo com um outro olhar, né, um olhar
de quem trabalha na área da computação, e, querendo ou não, também traz esses elementos educacionais. Então, professor, sinta-se à vontade aqui para poder trazer as suas contribuições. Muito obrigada, né, pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço o convite, Luciana, Leonardo, meu aluno, mais tarde tem aula, né, Leonardo? Então, fiquei muito feliz com o convite para participar aqui da sua defesa, cumprimentar a professora Ieda, minha colega aqui de banca, e a plateia também, né, tem muitos alunos aqui da disciplina, né, então é bom que tem plateia para prestigiar o trabalho do Leonardo. Leonardo, parabéns pela apresentação. Uma apresentação muito segura, né, o que mostra a originalidade do trabalho e também a organização que você fez. Ficou muito legal os slides, tá? Eu só tenho uma ressalva com relação aos slides. É bom sempre colocar a numeração, porque enquanto você está apresentando, a gente não pode interromper, mas pode surgir alguma dúvida, certo? Então, que não foi o caso, certo? Que você apresentou super bem, tá? Mas quando for para a dissertação final, é bom colocar a numeração dos slides, tá bom? Só uma recomendação. Eu fiz todas as anotações textuais no PDF, vou passar para você, para a Luciana, tá? Aí vocês dão uma olhadinha. E assim, quem chancela as sugestões é a Luciana, ela que manda, viu? Eu estou aqui só para tentar contribuir com um trabalho que está muito bom, certo? Muito bom mesmo, foi fácil de ler, escrita excelente, tá? Aqui e acolá, né, tem umas coisinhas a melhorar, mas aí é o papel da banca te ajudar nesse sentido, com outro olhar de quem não está escrevendo, né? Porque às vezes a gente fica viciado no texto e não consegue enxergar essas coisas que um outro leitor consegue enxergar, tá bom? Então, eu vou passar essas partes de formatação para vocês, tá? Que é mais a questão da versão final da dissertação, quando for para a biblioteca, né? Tem algumas coisinhas para mudar. Uma recomendação no resumo, né, que você coloca o teu objetivo, certo? Avaliar a influência de uma sequência didática fundamentada no constitucionalismo, na tecnodocência, no processo de aprendizagem de estudantes do 8º ano de ensino fundamental, a partir do desenvolvimento de MEIDs, no formato de site, com construção de carrinhos robóticos, fazendo uso da plataforma Arduino. Eu achei o objetivo muito longo, certo? E aí os livros, né, de metodologia, eles recomendam que o objetivo tem que ser direto, sucinto e livre de ambiguidade. Então, se você puder, né, até coloquei aqui uma sugestão, né, que não tira todos os elementos, mas reduz significativamente o texto, certo? Então, é só uma recomendação, depois você vê com a Luciana se vale a pena você colocar. O outro ponto que eu peguei aqui no resumo é que você usa a DBR, e está muito bem explicada, certo, lá no seu texto, mas como a DBR ela é bem conhecida, né, eu acho que não vale a pena dizer aqui no resumo quais são as etapas, eu acho que fica redundante, porque o pessoal já conhece, né, que é focar, compreender, né, conceber, aplicar, avaliar e redesenhar, tá? O resto não, o resto eu acho que vale a pena deixar, porque o resumo é a vitrine do seu trabalho, então o resto revela o que é que o leitor vai conhecer do seu trabalho, certo? Então essas etapas aqui da sequência didática eu acho que vale a pena deixar do jeito que está, certo? Indo para o capítulo 1, e aí você fala capítulo, tá? E aqui no texto, os capítulos não reiniciam em uma nova página. Então, na versão final da dissertação, é bom você dar uma olhadinha nisso, tá bom? Antes de ir para a introdução, eu parei aqui na lista de abreviaturas e siglas, e você tem dois símbolos, Joule, né, e Watch, eu acho. No nosso template oficial da biblioteca, nós temos a lista de símbolos, né? Então, a sugestão é migrar esses dois da lista de abreviaturas para a lista de símbolos, certo? Quando você baixa lá, eu coloquei aqui o link, o link do template doc da biblioteca. Aí lá você vai ver direitinho, tá? Ele vem até antes, por sinal. Pronto. Aí chegando aqui na introdução, bom, isso aqui a professora Ieda já falou, né, sobre
a sua trajetória. Pronto. Aí surgem aquelas frases fortes, né, que precisam ser referenciadas, né? Aqui tem uma, logo na problemática, que você usa para motivação. Aprendizagem não apesar da centralidade do conceito de energia para as ciências e para a compreensão do mundo físico, os estudantes continuam enfrentando dificuldades significativas em sua aprendizagem. Então, citar algum trabalho que possa ter colocado isso, né? E aí você fica respaldado, né? Que você pegou isso na revisão da literatura, tá? Um outro ponto também que eu gosto de frisar tipo assim, no segundo parágrafo da 1.2 da problemática, tem um parágrafo, tem uma frase de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Né? Então, assim, frases muito longas, às vezes não deixam o texto tão didático. Então, a sugestão é pegar essas frases longas, que são poucas no seu texto, tá? E quebrar em várias, tá? Porque aí, às vezes, o leitor se perde. Quando está no finalzinho, ele tem que voltar a ler para poder concluir o raciocínio, certo? É só uma sugestão para melhoria. Outras frases fortes, né? Aí tem um aqui que é muito forte também na problemática, lá no finalzinho, ainda são pouco exploradas de forma articulada com o ensino conceitual e o mundo real. Né? Então, quando você fala das estratégias, né, que são utilizadas para resolver o problema. Então, eu acho que vale a pena aqui, como você fez uma RSL, né, você deve ter pego isso dos achados da sua RSL. Então, eu acho que vale a pena colocar aqui uma referência, tá? Então, são frases que assim, quando for submeter para alguma revista, né, com certeza o revisor ele vai pegar e pedir para você referenciar. Então, já estou adiantando, tá certo? Mas, mais uma vez, depois você fala com a Luciana, tá? Eu vou mandar tudo documentado para ver se vale a pena. Passando um pouquinho mais, na justificativa, tem uma outra coisa também que é muito, muito forte também. O segundo parágrafo. No contexto, o kit de robótica Arduino é um artefato tecnológico digital que representa uma proposta de solução concreta para o problema identificado. Então, assim, eu já não tenho um problema, eu já tenho uma solução, né? Então não preciso de uma solução. Então eu acho que aqui vale a pena você rever essa frase, certo? Ok, aqui tem umas coisinhas de texto, mas isso aí a gente tem que trabalhar um pouquinho enquanto banca, tá? Para lhe ajudar. Pronto. Na sua pergunta principal, você tinha falado do que é sequência didática, mas em nenhum momento falou o que é MADE. Né? Eu só sei que é MADE porque eu participo das bancas da Luciana, né? E também já li os trabalhos dela. Né? Mas o leitor que não está familiarizado com o que é MADE, ele vem se deparar com esse conceito na pergunta principal. Então eu sugiro você colocar isso na contextualização, certo? Porque aí ele já vem com conhecimento do que é MADE e entende a tua pergunta melhor, certo? Mas foi só isso mesmo que eu encontrei aqui, a questão dos capítulos, né? Reiniciar na próxima página. Algumas coisas dos objetivos eu vou deixar aqui no texto para você dar uma olhadinha. Tá? Fundamentação teórica, eu só encontrei coisas de, talvez, erros de digitação, tá? Eu marquei aqui, eu vou lhe passar depois, não vale a pena a gente discutir isso aqui. Metodologia. Certo. A metodologia, gostei muito das ilustrações. As tuas ilustrações, elas conversam com as etapas da tua metodologia. Então, assim, foi muito fácil entender tudo o que você está fazendo. E olha que é coisa, viu? É muita coisa, é muito instrumento, é muito... E foi fácil porque tudo que você fala aqui, que é mais complexo, você ilustra. Então, eu gostei muito da forma que você colocou as etapas, né? O que é que você vai fazer em cada etapa. Então, assim, já dá para ver você instanciando essa avaliação aqui, da sua sequência didática. Gostei muito mesmo. Tá? Eu coloquei só algumas observações, mas são textuais.
passando aqui pro... Nossa, meu computador está muito lento. Um minutinho. Pronto. Vou passar aqui para o produto. O produto foi fácil de entender, certo? Só coloquei algumas sugestões aqui, talvez que possam melhorar o detalhamento do produto, tá? E para finalizar, eu tenho uma... sim, adorei também o meu resultado. Poxa, meus parabéns, tanta publicação. É tão bom ir para uma qualificação com tanto artigo já publicado com resultados parciais, tá? E isso é comum nos trabalhos que a Luciana orienta, tá? Então, poxa, é muito bom, né? Se você já tem um respaldo científico prévio da academia, né? Então, é muito bom ir para a qualificação com, olha só, tanto trabalho publicado. Poxa. Aí, Léo, algumas perguntas, tá? Que você pode me responder, claro, mas caso não tenha resposta, ou não faça sentido, você me diz, tá certo? Você pode depois refletir com a sua orientadora, né, e ver se vale a pena colocar alguns elementos textuais que respondam essas dúvidas que eu tive, tá? Eu aglutinei todas elas lá no capítulo de cronograma. Como você pretende afirmar que a melhoria observada decorre da sequência didática como um todo e não apenas do uso da robótica ou do Arduino? Entendeu? Talvez seria bom algum texto que detalhasse um pouco mais qual é a contribuição de cada uma delas, de forma isolada. Certo? Sim. Posso? Pode, por favor. Assim, a sequência didática, ela tem as suas etapas e em cada intervenção tem o seu respectivo instrumento. E nesses respectivos instrumentos a gente consegue esmiuçar, digamos assim, e ver se é uma questão do Arduino e da robótica nesse instrumento. Mas a gente também consegue ver se é a sequência didática como um todo quando a gente vai avaliar ela. Então a gente tem essa distinção. Os instrumentos da sequência didática como um todo. Certo. Não, ficou claro agora. Eu acho que só vale a pena explicitar isso no texto, para não gerar essa dúvida, certo? Aqui você usa a palavra influência, mas eu não marquei a página. Porque influencia é muito ampla, né? Então até que ponto algo influencia naquela consequência. Aqui é uma curiosidade minha que estou iniciando na DBR, certo? Por que a DBR é mais adequada do que um estudo de caso, pesquisação ou intervenção pedagógica tradicional? Assim, você que estudou mais a fundo a DBR, é uma dúvida que eu tive. A DBR, ela é mais utilizada, aliás, ela foi feita para sequências didáticas. Então, ela já é toda voltada para essa finalidade. Entendi. Tá certo. Tá justificado. Bom, aí veio a pergunta da disciplina de inovação, certo? Então, assim, eu vi que tem muitos trabalhos usando Arduino, robótica, no ensino da física, principalmente, tá? Aí, assim, na sua visão, qual seria a grande inovação da pesquisa, assim, em relação a esses trabalhos que são correlatos, vamos dizer assim, mas que trabalham temas diferentes, né? Sim. O que eu mais vi foi trabalhos com robótica, ensino de física, só que todos, ou pelo menos a grande maioria, trata isso como uma grande oficina. Então, é instrucionismo, a gente não tem exatamente o construcionismo ali. Então, olha, menino, faça isso, faça aquilo, pega ali, tal. Nessa proposta, não. Só o fato de ser tecnodocente e incorporar toda essa parte do construcionismo, os meninos só vão ter a aula instrucional, formal, lá na 8ª ou 9ª intervenção. Então, eles vão fazer tudo, digamos assim, de uma forma um pouco mais organizada, claro, mas de uma forma mais autônoma. E aí, quando chegar, isso já aconteceu, porque a gente faz pesquisa no laboratório, quando chega na generalização, que a gente chama, a gente faz a aula
Os meninos já sabem. Quando a gente pergunta, eles já sabem. Então, a gente tem esse caráter inovador, porque é tecnodocente, porque a gente usa o construcionismo e essa questão da tecnodocência também com robótica ainda não é pesquisada. Legal, excelente, excelente. Assim, a sua postura enquanto resposta, quando você responde, né, mostra ainda mais a originalidade do trabalho e o quanto você explorou esse tema. Parabéns, viu? Muito bom. Muito bom. Certo. Essa pergunta aqui você acabou de responder a sua resposta da anterior. Certo. No texto eu vi que você faz uma análise textual discursiva adaptada, né? Aí, assim, o que foi feito de adaptação? Só para eu entender. Tá certo. A análise textual discursiva de Moraes Galhaço, ela tem sua formatação, e aí Lima e Loureiro fizeram a sua adaptação. E aí, quando tem todas aquelas etapas de categorização e tudo mais, ela é um pouco mais esmiuçada, e aí a gente tem categorias de acerto e erro. Esse acerto pode ser parcial, pode ser completo, comparando seu referencial teórico, e esses erros podem ser incipientes, quando o estudante fala não sei ou não responde, pode ser inadequado, quando ele comete um erro, e pode ser de troca conceitual, quando ele confunde os conceitos. E aí a gente vai, quando a gente vai analisar, a gente coloca isso em estágios, enfim, aí já é a classificação da aprendizagem a partir da ATD. Então, por exemplo, o estudante sai do A1, que é o acerto parcial, e vai para o A2. Então, ele se aprofundou. Então, essa adaptação da ATD foi por Lima e Loureiro, tá certo? Tá certo, justificou já. Muito bem. Certo. Só mais duas perguntas e eu encerro, tá? É só mesmo porque eu fiquei muito empolgado com o trabalho, tá? Um professor comum, assim, de escola, certo? Nesse nível aí que você está aplicando a sua sequência didática, ele consegue aplicar de forma, vamos dizer assim, sem conhecimentos, ou precisa de algum conhecimento prévio, aplicar a sequência didática? Assim, quais seriam os pré-requisitos, vamos dizer assim, da tua sequência didática? Os pré-requisitos, assim, se a gente fosse elencar, né? Um professor comum, meu Deus, essa palavra é muito difícil. Enfim, é porque assim, eu sou professor tecnodocente, eu já me considero. Então eu já faço isso, né, tranquilamente. Agora, o professor comum, quando ele pega uma sequência didática dessa que está toda esmiuçada e ele abre os instrumentos, eu acho que já fica claro. Quando ele vai trabalhar com, por exemplo, a intervenção de experimentação, ele vai precisar do carrinho robótico pronto. Então, querendo ou não, ele tem que ver alguma coisinha de carrinho, coisa do tipo, né? Entendi. Então, eu acho, Léo, que vale a pena colocar alguma coisa de pré-requisitos, certo? Quais são os pré-requisitos ou conhecimentos necessários, prévios, tá? Para poder aplicar de forma adequada a sua sequência didática, tá? E eu acho que você pode colocar até como uma subseção do seu produto educacional, certo? Eu acho que vale a pena. No mais, Léo, tem outras perguntas aqui, mas são perguntas que você mesmo já respondeu, né, nas suas respostas anteriores. Queria te dar os parabéns, né, pelo trabalho, pela sua postura também, enquanto aluno em sala de aula, sempre muito comprometido, participativo. Então, assim, você é um excelente aluno, né, à toa que está fazendo um excelente trabalho, tá? Então, eu fico muito orgulhoso, assim, enquanto seu professor, de estar aqui na sua banca vendo um trabalho tão bem executado, né, com uma excelente orientadora, que é a professora Luciana. Então, só tenho mesmo a dar os parabéns a vocês, né? E espero ter contribuído de alguma forma. Vou mandar esse documento para vocês. E é isso, sucesso. Oh, professor, muitíssimo obrigada. Nossa, esmiuçou bem o trabalho. Para nós isso é tão valioso, porque a gente, como você mesmo falou, e acontece, é fato.
a gente se vicia no texto, eu leio tantas vezes, ele lê tantas vezes e a gente passa batido em várias coisas, porque a nossa preocupação é com tantas coisas que algumas coisas realmente ficam, né, no meio do caminho. Então, eu agradeço enormemente. Vamos olhar com muito carinho também todas as suas considerações. Se puder me enviar o PDF, nossa, agradeço demais. Sim, sim. E assim, o Leonardo é exatamente isso aí, um excelente aluno. Ele já foi meu aluno, já foi meu bolsista, agora já foi meu orientando de TCC, agora meu orientando no mestrado. Então eu fico muito, muito feliz. Eu digo que ele é o embaixador da tecnodocência, porque para onde ele vai, ele leva, né, a ideia, e é muito bacana, e traz mais gente para a gente poder formar, né, na formação de professores. É muito interessante esse intercâmbio que a gente tem com ele já de longa data, né? Então, não tem como, eu acho que ele gostou da proposta, abraçou e leva para a vida dele. Eu acho isso muito interessante, e para nós também, porque, querendo ou não, a gente tem onde testar, onde avaliar, fazer a coisa acontecer, e levar também para as pessoas que estão lá no interior do Ceará. Isso para nós também é muito valioso. E, assim, além dele ser isso tudo, né, ele traz essa força de trabalho que é imensa e com excelente qualidade. Então, essa produção dele realmente é uma coisa que ele abraça. Então, eu falei assim, Léo, dá para você escrever esse artigo enquanto está fazendo isso? Dá, professora. Pois então vamos, né? E assim, e agora? Conseguimos fazer outro, assim, assim, assado? Eu tive a ideia desse terceiro aqui, dá para fazer? Dá. Tudo dá. Então, o bacana é que não é só uma questão de dar para fazer e abandonar no meio do caminho. Dá para fazer, termina com uma excelente qualidade a ponto de ser publicado. Então, isso é muito valioso. Nossa, um presente para mim. Então, eu agradeço, professor. Muito obrigada pelas suas valiosas contribuições. Então, a gente vai fazer como de praxe, né? Eu vou sair daqui desse espaço, vou passar um novo link, tanto para a professora Ieda quanto para o professor Leonardo. Professora Ieda, eu vou passar para o aluno Leonardo, né? E ele passa para a senhora via WhatsApp, tá certo? E a gente se reúne numa outra sala, daqui a pouquinho a gente volta para cá. Então, só para todo mundo saber, eu vou interromper a gravação para que não saia no meu computador, e aí quando eu retornar, que a gente fizer a finalização, eu retorno com a gravação, tá ok? Então, só um segundinho que eu já estou passando o link da próxima sala, professor Leonardo, para a professora Ieda. Pronto, estamos todos de volta. Então, para a gente fechar aqui esse momento, né, este rito, como bem falou a professora Ieda, vamos aqui fazer então a leitura da ata da qualificação. Então, só um segundo, para isso não ficar me atrapalhando. Tá ok. Então, ata de defesa da qualificação. Como parte das exigências para a concessão do grau de mestre, às 9 horas do dia 26 de junho de 2026, realizou-se a sessão pública da defesa de qualificação de dissertação de mestrado do aluno Francisco Leonardo Araújo Jesuíno. O trabalho tem como título Avaliação de sequência didática tecnodocente para o ensino de ciências a partir do desenvolvimento de materiais autorais digitais educacionais e robótica. Compunham a banca examinadora os professores doutores Luciana de Lima, orientadora, Leonardo Oliveira Moreira e Ieda Oliveira Mota, IFPA. O discente expôs oralmente a sua pré-dissertação. Em seguida, os membros da banca procederam à arguição e a sessão foi finalizada com a aprovação do trabalho por parte da banca examinadora. Parabéns, Léo. Estou muito feliz com esse resultado, principalmente com as considerações da banca, muito pertinentes. Vamos olhar sempre com muito carinho e atenção tudo que foi falado. Muito obrigada a todos vocês, professora Ieda, professor Leonardo, ao próprio Léo, muito obrigada, viu, por abraçar a tecnodocência com tanta vontade assim e fazer dela isso tudo que a gente está conseguindo fazer por esse tempo todo. Então, muito obrigada. Eu falo? Pode falar. Eu só queria agradecer, né, esse momento ali, assim. Parabéns aí, pessoal. Obrigada.
Obrigada, pessoal, por aparecer. Isso é tão importante quanto, meu Deus, o criador do negócio, né, junto com a professora Luciana. Então, assim, eu fui criada, digamos assim, pela professora Luciana dentro da universidade, desde a BIA, que é a Bolsa de Iniciação Acadêmica. Eu passei pela extensão, passei pela iniciação científica, agora fui voluntário também, agora estou no mestrado. Então, agradecer a professora Luciana e o professor Robson, né, a professora Luciana de todo o coração, porque ela me acolheu, né, então saiu dessa ideia de aluno, e aí essa ideia que eu levo para os meus estudantes, eu chamo eles de estudantes, porque a gente estuda aqui, sabe que o estudante busca aprender, né, não é só mais um número dentro da sala de aula. Então, eu realmente agarrei o negócio e falo para os meus alunos todas as contribuições, as ideias do professor Robson e tudo mais, né? Até o que a professora Pieda trazia para mim de contribuição, eu levo para os meus alunos na sala de aula, quando ela falava assim, olha, você não é atleta, você é estudante atleta, você é aluno atleta, então você não está ainda ganhando dinheiro por isso, então vamos saber diferenciar as coisas, né? Então é tudo muito assim, esse lado humanístico da coisa, essa educação mais transparente, mais horizontal, eu valorizo demais isso, né? E tento ajudar os meus estudantes nesse sentido. Agradecer ao professor Leonardo, que tem me dado contribuições valiosíssimas também na disciplina, né, que a gente mais tarde tem aula, e todo mundo que está aqui, porque cada um de vocês, de alguma forma, é importantíssimo na minha vida, porque eu não sou só o Leonardo professor, sou Leonardo pessoa, eu sou Leonardo filho, Leonardo colega de mestrado, Leonardo orientando, Leonardo ex-estudante, ex-atleta, aluno atleta de handebol, de vôlei, enfim, então tudo isso vai ficando na gente e a gente tem que aproveitar ao máximo as coisas boas que a gente tem, sobretudo essas relações, né? Que eu levo aí desde a professora Ieda também, a questão dos laços. Né? Sempre quando tem uma postagem, a professora coloca laços da docência, e aí a gente vai levando esses laços ao longo da nossa vida, né? Então, muitíssimo obrigado. Saibam que todos vocês estão, assim, vocês são, as suas contribuições e tudo mais, eu, na verdade, sou um produto de tudo isso, né? Sobretudo manhã, eu acho que ela saiu. Mas manhã também, semana que vem eu mato a saudade, se Deus quiser. E aí, um mês de férias, eu vou esparecer e tudo mais. Enfim. E ficar de olho na dissertação, que a aplicação já é imposto, né? Enfim, muitíssimo obrigado, pessoal, de verdade, de coração. Pronto. Então, pessoal, encerramos aqui, né, esse momento. Agradecendo a todos vocês que estiveram presentes, tão queridos, né? Tem pessoas que também são muito queridas minhas, assim, porque estudaram comigo e também tem uma sementinha da tecnodocência aí. Então, vamos encerrar aqui esse momento, agradecer mais uma vez a professora Ieda, ao professor Leonardo. Parabéns, Léo, e sigamos, ano que vem tem mais. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom, viu? Tchau, tchau. Bom dia. Parabéns mais uma vez, Léo. Parabéns, professora Luciana. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.